Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre a doutrina de Cristo. Como eu já disse aqui várias vezes, vou repetir agora. Se somos cristãos, precisamos conhecer de uma forma mais profunda a doutrina de Cristo, porque nós estamos seguindo a Ele. Então, hoje nós vamos ver a trajetória do Verbo que se fez carne. Onde é que temos essa descrição do Verbo? Lá em Gênesis. O Verbo criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E lá em João, no Evangelho de João, João disse que o Verbo se fez carne. O Verbo que era Deus, que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então vamos continuar com essa nossa reflexão sobre a divindade, que é o Verbo, é Cristo, e sobre a humanidade, que é Jesus. Se nós levarmos em conta, como nós já falamos aqui, que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele tinha duas naturezas, a divina e a humana. Os heréticos da época, aqueles que não criam nisto, levantaram a tese de que Jesus tinha comportamentos estranhos e que, em determinados momentos, ele manifestava sua natureza divina, em outros momentos ele manifestava sua natureza humana. Então vamos procurar entender um pouco essa questão, inclusive exemplificando com passagens bíblicas. Mas de antemão, nós já podemos afirmar que Jesus não sofria de bipolaridade. É um diagnóstico muito comum hoje em dia para as pessoas que têm esses transtornos, essa mudança de humor, esses transtornos psíquicos. Mas Jesus não sofria de bipolaridade. Ele não sofria de qualquer transtorno de personalidade, como alguns advogaram e advogam até os dias de hoje. Ele simplesmente foi uma pessoa com duas naturezas distintas, porém inseparáveis. E Jesus sempre agiu dentro da maior honestidade e seriedade. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus nunca foi uma pessoa fingida. Mesmo que nós não entendamos completamente a questão de ter duas naturezas, quando nós conhecemos o caráter de Jesus, nós podemos afirmar que ele não era uma pessoa fingida, era uma pessoa honesta, de caráter reto. Então vamos entender um pouco o que é bipolaridade. Hoje nós ouvimos falar muito nessa questão da bipolaridade, não é verdade? Será que Jesus tinha bipolaridade? Quais são os principais sintomas da bipolaridade? Podemos dizer que a bipolaridade inclui oscilações extremas, porque você pode oscilar um pouco no seu humor, dependendo das circunstâncias, mas aqui nós estamos falando de oscilações extremas. Oscilações extremas de humor que vão desde episódios de euforia até episódios e períodos de depressão, afetando o comportamento da pessoa e a capacidade desta pessoa de realizar atividades diárias, ou seja, ela tem uma oscilação tão extrema que ela não é capaz de desenvolver as mínimas atividades diárias. Então, isso já caracteriza uma patologia, mas nós não vemos isso no comportamento de Jesus quando nós estudamos a Bíblia. Então, vamos citar aqui alguns sintomas comuns a essa patologia. Como eu já falei, episódios de euforia. A pessoa que é muito eufórica, ela é emocionalmente instável. Uma hora ela está vibrando com toda a sua força, de repente ela cai em depressão. Jesus não era
não tinha esse tipo de comportamento. Ele era muito estável emocionalmente. Inclusive, diante dos seus agressores, diante daqueles que chicotearam ele, diante daqueles que prenderam ele, que crucificaram ele, ele era de um equilíbrio emocional que impressiona. Um outro sintoma comum à bipolaridade é a autoestima inflamada. O que é que significa isso? É quando você se considera uma pessoa muito confiante, muito otimista, que você sai do equilíbrio. Jesus também não tinha esse tipo de comportamento. Ele sempre estava em comunhão com o Pai, ele era um com o Pai. Então, ele não era uma pessoa otimista ao extremo, ele simplesmente ouvia do Pai e procurava executar as ordens do Pai. Um outro sintoma da bipolaridade é o comportamento impulsivo e também arriscado. Pessoa que é muito impulsiva, em extremo, né? Porque nós temos naturalmente uma impulsividade de nos lançar novos desafios, mas aquela que é impulsiva ao extremo é um dos sintomas da bipolaridade. Mas Jesus era uma pessoa extremamente serena. E quando nós analisamos a sua caminhada pela Terra, nós constatamos isso. Um outro sintoma, a diminuição da necessidade de sono. Ou seja, você fica tão eufórico, tão otimista ao extremo, que você não sente nem necessidade de dormir. Você nem quer dormir, porque você quer fazer tudo de vez, sem ter aquele compasso que a vida nos exige para fazer as coisas de uma forma compassada. Jesus dormiu em meio à tempestade, de uma forma muito relaxada, de uma forma serena. Vocês podem ver nas Escrituras, aquele episódio no Mar da Galileia, que ele estava com os discípulos e veio a tempestade. Jesus simplesmente dormia, porque ele tinha uma confiança plena no Pai. Um outro sintoma da bipolaridade é a fala acelerada. Mas Jesus falava com tanta paciência e com tanta clareza que com certeza esse sintoma não se aplica ao comportamento dele. Um outro sintoma, decisões precipitadas, sem pensar, sem avaliar, e gastos excessivos. Você perde o controle sobre o dinheiro, então você gasta de uma forma excessiva. Mas Jesus sempre consultava o Pai nas suas decisões. Ele não tomava decisões precipitadas. Ele esperava ouvir a voz do Pai. E o ministério de Jesus aqui na Terra foi sustentado por outras pessoas que enxergavam, né, aquele enviado do Pai e sustentaram o seu ministério. Ele não vivia correndo atrás de dinheiro para sustentar o seu ministério. E um outro episódio, um outro sintoma da bipolaridade, são episódios de depressão. A pessoa que tem muitos episódios de depressão, que foge do seu controle, às vezes só consegue manter o controle através de medicação, é também um sintoma. Nós também não vemos isso relatado nas Escrituras com relação a Jesus. Tristeza persistente, porque todos nós temos momentos de felicidade, temos momentos de tristeza. Mas a tristeza persistente, geralmente a pessoa é muito negativa, né? Porque só vê a coisa escura, é um dos sintomas também. E nós sabemos que Jesus sentiu tristeza em alguns momentos, mas não foi persistente. Cansaço extremo a ponto de não realizar suas tarefas. Jesus sentiu cansaço, porque ele andou pela Judéia, pela Samaria, pela Galileia, pregando a palavra, pregando sobre o reino de Deus. Ele sentiu cansaço, é comum, é normal. Mas não um cansaço extremo a ponto de não conseguir fazer nada.
E também 2 sintomas que podemos ver na bipolaridade: a perda de apetite e a perda de peso de uma forma drástica. Um outro ponto muito importante é o isolamento social. A pessoa que tem a bipolaridade, ela tem esse comportamento de se manter mais isolada, ela tem dificuldade de se associar, de se socializar. Não era o caso de Jesus, porque Jesus andava no meio das multidões, pregando, fazendo milagres. E também pensamentos suicidas é um dos sintomas, mas Jesus não se suicidou. Ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai confiadamente, porque ele tinha plena consciência da sua missão. Então nós vemos que nenhum desses sintomas da bipolaridade se aplica na vida de Jesus. Uma outra patologia que podem usar para tentar justificar as duas naturezas de Jesus, porque cada natureza vai manifestar o comportamento, é a dupla personalidade. Sintomas da dupla personalidade é lapso de memória, mudança de comportamento, desconexão da realidade. Jesus não estava desconectado da realidade da Terra, ele sabia exatamente o que tinha que fazer aqui na Terra. E também confusão de identidade. Isso não existia em Jesus. Ele sabia exatamente quem ele era, por que ele veio e o que ele deveria fazer aqui na Terra. E também um comportamento autodestrutivo. Então, isso está ligado à patologia da dupla personalidade. Então, nós vemos que nenhum desses comportamentos, desses sintomas se aplica na caminhada de Jesus, na sua permanência aqui na Terra. Agora, olhe para você e observe momentos que você agiu segundo a sua natureza humana, a sua humanidade, que nós temos, todos nós temos, né, a humanidade, e momentos também que você agiu segundo a pessoa divina que já está em você, se você já recebeu a Cristo, a Jesus como seu Salvador. Já existe uma pessoa divina habitando em você. Você percebe que você já tem essas duas naturezas, a divina e a humana, e que essa natureza divina está crescendo em graça, em estatura, em sabedoria, assim como aconteceu com Jesus, porque ele se esvaziou da sua divindade. Ele nasceu de uma forma como todos nós nascemos. E a Bíblia diz que ele foi crescendo em graça, estatura e sabedoria. Isso também está acontecendo com cada um de nós que já aceitamos a Jesus. Então, nós hoje, se estamos andando com Jesus, nós já temos no íntimo a certeza que existem duas naturezas em nós. A nossa natureza de pecado, que herdamos de Adão, e a natureza divina, que foi plantada no momento que você, eu, todos nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Então, já temos duas naturezas e às vezes, se você prestar atenção, você vai observar que às vezes você age segundo a sua natureza divina, ou seja, você tem atitudes do caráter de Cristo, e às vezes você age segundo a sua natureza humana, pecaminosa, quando você tropeça, quando você cai em pecado. Então, observe que só a pessoa que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador é que não vai compreender essa questão de Jesus ter duas naturezas, a divina e a humana. A única diferença é que a natureza humana de Jesus era totalmente sem pecado, que não é o nosso caso. Nós temos uma natureza humana pecaminosa e que o Espírito Santo quer fazer esta obra de matar esta natureza, matar este pecado que existe em nossa natureza humana e fazer com que a nossa natureza divina, através de Cristo, cresça em estatura, em graça e sabedoria. Vamos ver agora alguns exemplos bíblicos, onde nós vamos ver eventos
envolvendo Jesus, onde uma hora a gente vê claramente que ele está manifestando a sua natureza humana, em outro momento a natureza divina. Então abra sua Bíblia em Marcos 13:32, e nós lemos o seguinte: mas naquele dia e hora, ninguém sabe. Está falando aí do final, né, dos tempos. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O Filho é ele. E ele dizia, não, o Pai reservou somente para ele este momento. Então Jesus aí está falando sobre a destruição do templo, está falando aos seus discípulos, está falando sobre os princípios das dores, sobre a grande tribulação e sobre a vinda do Filho do Homem. Ele diz que nem os anjos, nem o Filho sabe disso, somente o Pai. Então Jesus está manifestando aí a sua natureza humana e não a divina. Porque a divindade de Jesus, ele sendo Deus, ele saberia. Então nós vemos que neste episódio Jesus dá pistas e mostra sinais como isso aconteceria, mas ele diz que nem o Filho, dentro da sua humanidade, tem esta informação para dar a seus discípulos. Ele disse que não sabia o momento exato. Lucas 8, de 43 a 48, nós vemos também um outro episódio onde Jesus não se manifesta como Deus, mas se manifesta como homem. É o episódio da mulher do fluxo de sangue. E nós lemos, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara muito com os médicos, e nenhum médico conseguiu resolver o seu problema. Nenhum médico lhe trouxe a cura. Então ela, cheia de fé, viu Jesus passando na multidão. Ela chegou por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste. Então a mulher reconheceu que Jesus tinha poder, que ele era uma pessoa divina. Mas veja a atitude de Jesus. Tocou na orla das suas vestes e de repente o milagre aconteceu. O sangue, o fluxo de sangue que ela tinha se estancou, parou, cessou. E aí Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Ele sendo Deus, ele não saberia quem tocou a ele, mas aí ele está manifestando a sua humanidade. Quem foi que me tocou? E os discípulos, principalmente Pedro, disse, mestre, todos estão lhe apertando aqui nesta multidão, e tu perguntas por quem lhe tocou? E ele diz, é porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu o poder. Então, o poder divino estava em Jesus, mas neste momento, ele estava ali, manifestando a sua humanidade. E ele precisou perguntar, quem me tocou? Vamos ver mais algumas passagens, onde nós vamos ver também a questão da divindade, e também eventos onde nós podemos perceber a sua humanidade e a sua divindade no mesmo evento. João 1, 43 a 51. Abra sua Bíblia e leia, e depois reflita pausadamente. Nós lemos, no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou Filipe. E chegou para Filipe e disse, segue-me. E Filipe, no mesmo momento, reconheceu a Jesus como o enviado, o Messias, o divino, e Filipe seguiu. Filipe era de Betsaida, que era a mesma cidade de André e de Pedro, e de repente Filipe se encontra com Natanael e diz, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, aquele que os profetas tanto falaram, Jesus de Nazaré, filho de José. É ele, é o Messias. Natanael, descrente, disse, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era tida como uma aldeia rejeitada, mal vista. E Jesus
cresceu, ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Então todos conheciam ele como Jesus, que vivia em Nazaré, que era filho do carpinteiro José. Então Natanael pergunta a Filipe, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E será que o Messias iria de um lugar tão rejeitado? Então Filipe disse, não, então venha e veja. Porque Filipe viu, mas Natanael ainda não tinha visto. Quando Jesus viu Natanael vir ter com ele na sua direção, Jesus diz para Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, nesta hora, Jesus estava manifestando a sua natureza divina, porque ele estava descrevendo quem era Natanael, e Natanael ficou, inclusive, surpreso. Então, Natanael diz, de onde me conheces tu? Natanael ainda não tinha percebido a divindade de Jesus. Então ele pergunta, de onde me conheces tu? Jesus responde, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo daquela figueira. Quando Jesus falou desta forma, algo tocou no íntimo de Natanael e ele teve a revelação de quem era Jesus, o divino. E ele diz, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Então, vocês perceberam que neste momento Jesus usou a sua natureza divina. Ele falou de Natanael coisas que alguém só poderia falar se conhecesse, se tivesse convivido com Natanael, que não era o caso de Jesus. E Natanael, depois, teve seus olhos abertos e enxergou a divindade de Jesus. Nós temos aqui agora vários episódios que eu vou citar rapidamente, onde nós podemos enxergar essa divindade de Jesus ou esta humanidade. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, ele está ali mostrando a sua divindade, ele está revelando aquela glória que ele tinha dos céus. E Pedro, Tiago e João tiveram essa oportunidade de enxergar. Não só ele, mas também a Moisés e a Elias. Lá no batismo de Jesus, apesar de naquele momento do batismo ele estar se identificando com o pecador, porque ele não precisaria ser batizado, mas ele estava se identificando conosco. Nós lemos que nesse evento do batismo, os céus se abriram e ele ouviu as palavras do Pai. Este é o meu Filho amado, que me dá prazer. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Então nós vemos aí Jesus manifestando a sua humanidade, quando ele se sujeitou a ser batizado por João Batista, e nós vemos também a divindade de Jesus sendo revelada. Quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, e nós sabemos que ele venceu as tentações, porque ele não tinha qualquer pecado na sua natureza, que faz com que a gente caia na tentação, é o pecado que há em nós. Jesus foi tentado de uma forma muito profunda. Qualquer um de nós provavelmente teríamos caído nessa tentação, mas Jesus não caiu na tentação. E é dito que depois que Satanás se ausentou, os anjos chegaram e serviram a Jesus. Leia Mateus capítulo 4 e reflita sobre isso. Então estamos vendo aí, de novo, Jesus sendo servido pelos seres celestiais. E na crucificação de Jesus, o que é que nós vemos na semana da sua crucificação? Apesar de toda a humilhação que Jesus sofreu na sua caminhada, porque aqui na terra a sua caminhada foi de humilhação, quando ele teve aquela entrada triunfal, uma semana antes da cruz, em Jerusalém, ele foi recebido com cânticos, hosana nas alturas.
Ele foi recebido como o verdadeiro rei. Ele foi recebido como o Messias, apesar de estar montado em um jumentinho. Então, nós vemos aí, de novo, o reconhecimento de alguns da divindade de Jesus. Lá no Getsêmani, Jesus estava muito angustiado, né? Nós lemos isso. A angústia foi tão grande que ele suou gotas de sangue. Mas diante dos soldados romanos que apareceram para prendê-lo, ele mesmo se identificou. Sou eu que vocês têm que prender. Não busque ninguém aqui. Sou eu. Ele se entregou. Então ali ele não estava usando o seu poder divino. Mas ele disse que se ele quisesse, ele tinha legiões de anjos à sua disposição para livrá-lo daquele momento. Então nós vemos aí de novo Jesus se manifestando como humano, Jesus declarando que era divino, porque ele tinha legiões de anjos à sua disposição. Durante a sua crucificação, a glória divina de Jesus pode ser vista quando ele abriu as portas do paraíso para aquele malfeitor arrependido que estava do seu lado e que recebeu esta graça do arrependimento, o espírito de arrependimento, e reconheceu a Jesus como justo. Se Jesus só fosse humano, ele ia ter esse poder de abrir as portas do paraíso para aquele malfeitor, mesmo que ele tenha se convertido? Não. Quando Jesus, lá na cruz, entregou o seu Espírito nas mãos do Pai, foi que aconteceu neste momento. O véu lá do lugar santo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ele se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu, houve um terremoto, e rochas se fenderam, se partiram. Então, diante daquele terremoto, os guardas romanos estavam ali assistindo tudo, participaram deste evento, e o coração deles foi enchido de temor, e eles disseram: este verdadeiramente era filho de Deus. Então até alguns guardas romanos reconheceram a divindade de Jesus neste momento. Vai em Mateus 27, leia de 45 a 55. A glória de Jesus também foi manifestada, sem que nenhum osso do seu corpo se quebrasse, para que a profecia fosse cumprida. E ele recebeu um sepultamento incomum para alguém que morria crucificado. Então, essa atitude de João de Arimateia e de outros discípulos, diante da morte de Jesus, diante da crucificação, pedindo o corpo de Jesus para ser sepultado, isso também estava, nos dá a entender que essas pessoas também conseguiram enxergar a divindade de Jesus e a glória que estava sobre ele. Então nós podemos concluir que mesmo na humilhação da sua encarnação, o Deus que se fez carne, encarnou, passou por uma grande humilhação aqui na terra, a glória divina sempre esteve com ele, sempre esteve presente. Entendemos então que na sua encarnação ele também nunca deixou de ser Deus. Mas o que é que aconteceu? Ele se esvaziou da sua divindade, dos seus atributos divinos. Ele nasceu como qualquer homem, qualquer mulher, e ele foi crescendo em graça, estatura e sabedoria. Isso está acontecendo conosco, na sua vida e na minha vida. Então nós podemos dizer que ao longo da história da igreja, essa verdade bíblica de Jesus, o Deus que se fez homem, uma pessoa com duas naturezas, foi bastante atacada e existem dúvidas em alguns até os dias de hoje. Mas se você já está experimentando essas duas naturezas, porque se você já aceitou Jesus, você já está experimentando a natureza divina e a natureza humana.
ela já está se manifestando, elas já estão se manifestando através das suas ações, suas palavras, suas atitudes, seus pensamentos. Então, quando nós tomamos essa consciência, fica mais fácil de entender e de admitir que Jesus tinha realmente duas naturezas. Porque a maior convicção que nós podemos ter sobre algo é quando nós vivenciamos, experimentamos essas situações. Aí vem uma convicção plena no nosso íntimo. Não são palavras de outros que vão nos convencer, mas é a nossa própria experiência. Então eu te abençoo com essa percepção, que o véu dos seus olhos seja rasgado, e que você enxergue que em você também já existem duas naturezas, a divina e a humana, que veio do pecado. Mas que o Espírito Santo está trabalhando para que essa natureza divina cresça em graça, estatura, sabedoria e mate este pecado quando você, então, terá o Cristo plenamente, numa estatura plena, dentro de você, dentro do seu coração. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua fidelidade. Divulga esse canal, divulga essa mensagem e vamos proclamar o Evangelho, as boas novas, até os confins da terra. Você que está do outro lado do mundo, que está me vendo, que está me assistindo, em outro continente, vamos proclamar as verdades divinas, as verdades de Jesus. Muito obrigado. No próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá.